Esse último, mas vocês vão ver os melhores momentos. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no STF ontem, voltando a pedir que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe seja anulada. Esse último, mas vocês vão ver os melhores momentos. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no STF ontem, voltando a pedir que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe seja anulada. No pedido, os advogados também tentam levar o caso para o plenário da Corte, com análise dos 10 ministros atuais, lembrando que uma cadeira ainda está vaga depois da saída de Luiz Roberto Barroso. O Barrosinho perdeu uma, né? E o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, já deu a resposta. Ele é muito rápido. Gente, ele não tira férias há 5 anos. Celery. Eu tô preocupado com é um workaholic. Eu diria a Dilma, tô né? Preocupado. Eu tô preocupado com a saúde dele, Luiz. Hoje, Moraes rejeitou o recurso e considerou que o pedido é, aspas, absolutamente incabível juridicamente. Fecha aspas. Uma vez que a ação contra Bolsonaro já transitou em julgado. Deixa eu contar para vocês por que transitou em julgado. E não é loucura. Faz parte desse grande filme Loucademia do Golpe. Porque ele decretou de ofício. De ofício é quando ele pega a canetinha dele, a super caneta e assina. Acabou, não tem mais recurso. Estavam pendentes prazos para recursos. Mas ele disse, não tem mais, eu não vou aceitar nenhum. Aí a prova. Ele estava falando a verdade. Ele não ia aceitar nenhum e não aceitou mais esse. O ponto central da discussão é a possibilidade de apresentar os chamados embargos infringentes, tipo de recurso usado para contestar decisões não unânimes. Eu tenho dito sempre a mesma frase. Quem quer começar? Tira para o ímpar. Manda. Ladies first. Ladies. Eu sempre uso a mesma frase quando a gente vê coisas que não são absurdos. Isso tornou-se normal no Brasil, né? O absurdo virou normal. A frase é, quem poderia imaginar, Penélope? Não, é horrível ter que comentar algo onde você percebe que a gente já faz troça. Verdade. Porque a gente está tentando rir, porque já passou do absurdo, né? O tentar encarar com seriedade ficou inviável, porque é isso, né? Eu leio as aspas e tá ali, absolutamente incabível juridicamente. E aí o que você depreende disso sim, é incabível, porque o jurídico, a lei, agora se tornou a Lei Xandre. Sem dúvida. Então, assim, o Mussolini da Moca, como o Pavinato o chama. É isso. Você sabe que outro dia me perguntaram, mas ele nasceu na Moca, doutor? Não, querido, é só para representar que é um Mussolini fake. Ele talvez gostaria de ser Mussolini, mas não é, ele é parecido, né? Não tem cabelo e etc. Mas é só por isso, desculpa. Não, imagine, é só isso, assim, a gente é triste porque é tentar brincar para... O que você vai falar? Você passou para mim falando quem poderia imaginar, né? A defesa... Para surpresa de 0 pessoas, porque é o que ele vem fazendo recorrentemente, né? Sim, e é isso também. A defesa tem que cumprir todas as etapas, até porque é a única coisa que pode ser feita e deve ser feita para que haja. Novamente, a gente está aqui, né? Estamos repercutindo aqui, isso saiu na mídia, e você vai escancarando para quem ainda insiste em negar que isso é um absurdo. Assim, para mim é bem nítido que com o passar do tempo, já que são anos, ainda que pareça pouco, e eu concordo que seja, há ainda pessoas que hoje, né, então elas finalmente estão enxergando, há pessoas enxergando o absurdo, né, e é isso, a gente precisa que mais e mais e mais pessoas, e entendam que esse absurdo é um absurdo conosco. A gente aqui acabou fazendo, o programa está próximo de terminar, você começou falando, não tenho boas notícias. A gente há muito tempo no Brasil que não tem notícia boa para apresentar, né? Mas é isso, assim, o que pode ser feito tem que ser feito, e a gente, por mais difícil que seja, né, estamos aí diante de um ano eleitoral,
E a gente precisa manter essa indignação de maneira ativa, né? Então é observar esses absurdos, registrar esses absurdos e, quando possível, reagir a esses absurdos. Verdade. E interessante, né? Vocês dois concordando nisso. E assim, eu sou o único advogado na mesa. O programa é conduzido por um grande advogado, né? Que é o Pavinato. E geralmente eu estou fixo aqui, então são 2 advogados e um comentarista. Na maioria dos casos, são leigos como vocês. Mas, Luiz, você que é um especialista em comunicação, eu sempre repito isso, em virtude das leituras, evidentemente. Walter Feldman, o Noam Chomsky, todos eles diziam que a opinião pública representa a hegemonia de um pensamento da população, né? Não é uníssono, evidentemente, mas representa a maioria. E justamente por esse fato, leva muito tempo para você conseguir mudar essa opinião pública. Agora, a gente está tendo esse fenômeno que a Penélope acabou de falar. Apesar das pessoas não entenderem direito, né? Não serem informados, não terem um conhecimento pleno, não saberem, às vezes, nem sequer o que o próprio STF, o que estaria adstrito ao STF, mas estão percebendo que há muito tempo Alexandre de Moraes passou de todos os limites, né? Você acredita, né, na visão de que a opinião pública esteja literalmente mudando, ou isso ainda vai levar um tempo, Luiz? Eu acho que a opinião pública, na verdade, ela já entendeu faz muito tempo que há abusos demais. Só que existe uma parcela que acha lindo, porque é com o cara que ela não gosta. Não, eles nem acreditam mais que é defesa da democracia. Acho que uma grande parte já não acredita mais nisso. Uma parte, sim, ainda acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, vai acreditar que a democracia está sendo salva. Mas o que eu vejo, pelas redes, pelo menos, né, o pessoal que não é tão assim, não tem um nível de educação tão baixo, esses caras já sabem. Eles sabem e acham lindo. Há uma perversidade nesse grupo já. Então, claro, a grande maioria dos brasileiros é honesta, ela quer que tudo seja de acordo com a lei, se resolve, etc. E essa maioria já percebeu. A maior parte já está muito claro para eles. Estão vendo o martírio do Bolsonaro, eles estão vendo a paixão de Cristo reencenada com o Bolsonaro como ator principal, né? É muito claro isso. A outra parcela que não concorda com isso, ela não concorda, mas ela também sabe que está sendo um tratamento injusto, que está tendo um abuso de autoridade. Só que essa parcela, ela acha lindo ter um abuso de autoridade desde que seja do grupo dela. Essa parcela... Um tirano para chamar de meu. Só que essa parcela não estudou o suficiente, ela fala tanto para você estudar história, ela não sabe que esse tipo de poder ele acaba se voltando depois contra eles. Você está dando poder infinito para um grupo que em determinado momento vai achar que você é um incômodo e ele vai ter todo o poder para se livrar de você e não vai ter ninguém para te defender, porque todo mundo já foi eliminado, né? Então, o que eu acho que a população já percebeu, a grande parte da população já percebeu, e o que me deixa mais triste é que não foi tanto graças aos esforços de comunicação da direita, da gente. Foi graças aos abusos descarados mesmo, que se faz assim, não, dane-se, eu vou fazer, dane-se, eu vou fazer. E começou a falar dane-se, eu vou fazer, até para pessoas que não são bolsonaristas. Então, começou a ficar muito evidente para todo mundo os abusos. Foi graças ao abusador, em grande parte, que a população hoje sabe, não graças a gente. E é uma oportunidade perdida. À direita, olha como a esquerda nada, de braçada, quando é para fazer um negócio populista, chama uns cantores de MPB, faz adesivos, faz uma frase, faz um vídeo com sempre a mesma coisa. É a Fernanda Montenegro repetindo uma frase, é a Fernanda Torres repete uma frase, é o Gilberto Gil, aí o Caetano, etc. A direita não sabe ainda fazer isso. Era para encher estádio, era para fazer um evento pela anistia do povo, pelos presos políticos.
Tá faltando. Chamar um Gustavo Lima, chamar um Leonardo, chamar esses Não caras. entendo como que isso não é feito. É porque eu tenho adorei a tua visão, e eu tenho uma visão parecida num outro sentido que eu vou expor para a Penélope comentar, mas assim, é porque busca muito protagonismo na direita. Então não tem essa humildade de, chama fulano, chama Beltrano, vamos juntar aqui, faz um baita palanque, vamos lutar por uma causa única. É que eu acho que, assim, eu até te escutando, Luiz, eu entendo o que você falou, concordo em grande medida, mas fica esse esquecimento que, querendo ou não, o projeto de esquerda, ele existe há muito mais tempo. E aí a gente pode olhar para isso e pensar assim, bom, mas ele existe, ele tá claro, ele se desenhou. Então, pô, é mais fácil, entre aspas, de imitar no sentido contrário. Então dá para fazer a mesma coisa com a polaridade invertida. Então, por um lado, fica até mais fácil, porque já foi trilhado. Tem um caminho. Né? Então você sabe o que fazer. Por outro lado, existe isso que o Caivano, que você colocou, que eu concordo, e que é muito nítido. Porque assim, como é uma nova oportunidade, a direita surge, e aí existe esse clamor popular, a percepção de que a população, a maioria, então se identifica com esse espectro político, mesmo que ela não saiba. Isso agora, com o passar dos últimos anos, foi denominado. Então já existe uma identificação como de direita. Aí você tem um número enorme de pessoas que entrou no business, porque é a mentalidade ainda, né? E assim, é horrível, mas também tem o lado positivo, ainda que como consequência, que é essa depuração, né? Então você discute, tipo, tanto é que já há separação, né? A direita, que direita? É a direita bolsonarista? Não é a direita? Então é novo, vai promover essa depuração, vai ter que ser rápido por causa desse ano, mas óbvio. Vai ter que ser rápido porque os bárbaros estão nos portões, né? Exatamente. Sim, é isso. E era justamente isso que eu ia colocar para você falar, P, e tá ligado ao que você acabou de dizer, que assim, a minha teoria, e bate com a sua, mas é o que eu falei, em espectros diferentes da análise, né? Você, como publicitário, tá ligado nessa questão da comunicação, e eu tinha feito uma leitura dos acontecimentos históricos. Muito se critica o Bolsonaro de ter sido frouxo, de não ter tido coragem, de enfrentar e etc. Não é justamente esse fato que eles chamam, né, os críticos chamam de frouxo, mas que eu entendo como uma pessoa democrática, que levou a coisa pelo lado da visão libertária muitas vezes, de deixa acomodação, vamos seguir o fluxo da democracia, isso aqui é uma república, vamos defender a independência dos três poderes, e justamente por ele ter sido assim, por tudo ter acontecido exatamente assim, é que hoje tantas coisas estão sendo reveladas. Sem dúvida. Eu acho Se fosse no pau, do jeito que as pessoas... eu votei em Bolsonaro para fazer isso. Se ele tivesse feito isso que essas pessoas tanto queriam, talvez nós estivéssemos justamente no sentido oposto, totalmente segmentado, e não haveria a menor oportunidade da gente agora ter direito à liberdade de expressão. Não, eu não sou partidária dessa ideia, nunca fui. Eu entendo a frustração, eu entendo a raiva, eu entendo a revolta, e eu sei que a limitação de não poder agir em nome disso, de você saber que o ideal seria aquilo e que aquilo não foi atingido. Agora, essa é a questão. Ou você tem princípios e a partir deles que você constrói alguma coisa, ou você... Ou vale tudo. Não, e aí você tá replicando, aí você cai na hipocrisia que você inverte você só inverte o sinal, e aí você vira o esquerdista que você tá, em tese, criticando. Então, pra mim, não faz sentido. E Luiz, você sempre foi muito assíduo, né, principalmente no X, né? Hoje você tá mais no YouTube, mas você estava sempre lá e, obviamente, você via as mesmas coisas que eu continuo vendo. Os críticos que já estiveram do nosso lado, os críticos de Bolsonaro, continuam criticando Flávio, criticando o Eduardo, criticando o Carlos e chamando de tudo quanto é nome. Quando eu leio determinadas coisas, não vou fulanizar, que não é o caso, mas quando eu leio determinadas coisas, a minha sensação é que eu estou lendo alguma crítica vinda da esquerda. Sim, e repara que esses caras não criticam a esquerda. Geralmente eles até elogiam no sentido assim, nossa, esse que é o vilão que eu respeito, olha que vigor, o cara é brabo mesmo, né? Olha só se a gente tivesse um desses. É mais nesse sentido que eles comentam da esquerda, né? Realmente, quando a gente vê essas coisas, não dá para não pensar que seja um grupo querendo assumir todo o capital político do grupo bolsonarista.
Não dá para você não pensar nisso. Eu antes achava que não, é paranoia. Mas quando você vê essa obsessão em criticar apenas o nome da família Bolsonaro, É para acabar com o movimento político, né? Gente, Literalmente é isso. é Afogar de uma para vez. tomar o espaço. Não tem vácuo Pra na ocupar o política, é espaço. tomar o espaço. Número 2 da Venezuela não negociou qualquer Pois é, tipo, verdade, bem lembrado. E a gente vai falar é exatamente disso, que é o ano maduro que eu desejo a todo mundo no Brasil. Ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para incitar os protestos no Irã e a ocupação de instituições do país asiático. Espera um pouquinho só, Alemão. Volta para mim um pouquinho, deixa eu entender o que está escrito nessa matéria de novo, se eu não me equivoquei. Ah, tá certinho, né? Não sei de onde é. Então o Donald Trump, ele tem tempo para incitar tudo isso, para ficar... Vou lá no X, porque eu vou... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.